Oi pessoal, tudo bem? Eu estou abrindo no meu canal a partir de agora uma nova série que é uma série sobre conjuntura, sobre análise da situação atual do Brasil, do mundo, e para isso eu vou conversar com pessoas como nós. Também vou conversar com pessoas estudadas e letradas sobre isso, como professores, como especialistas, mas principalmente também com pessoas comuns, com pessoas que estão no dia a dia de cada um da gente, que também podem ajudar a gente a fazer uma análise de conjuntura. Começamos essa série com o seu Pedro, o pastor Pedro, que é um amigo querido meu, da minha família, e que também tem muito a falar sobre isso. Olha só o que ele está dizendo aí. Um abraço e bom debate para todos. Seu Pedro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Seu Pedro, para as pessoas terem um pouquinho do conhecimento sobre o senhor, como é que o senhor se envolveu com Deus? Qual foi a sua história com Deus? Quando Deus entrou na sua vida, como é que o senhor começou com isso? Bem, como a maioria das pessoas, elas só se voltam para Deus quando os problemas surgem, foi o meu caso. Problemas na família, problemas financeiros, problemas profissionais, muitos problemas. E aí então foi até um local onde que pessoas ali estavam cuidando de outras pessoas no quesito espiritual e também nesses todos que falei. Chegando lá, eles me atenderam, fui atendido então, orientado, e saí de lá já me sentindo melhor, né? Mas depois de um certo tempo, congregando em uma denominação, eu senti que precisava mais de Deus, senti que eu precisava conhecer de Deus, e levei bastante tempo. Olha, eu vou falar para vocês que levei mais de 20 anos dentro de uma denominação até vir conhecer mesmo a Deus. E que hoje eu creio mesmo que sou um com Ele, conforme o livro de João fala, que Jesus deseja que nós sejamos um com Ele. E é possível isso. Sinto essa força de Deus dentro de mim, sinto que posso ajudar pessoas por causa disso, e isso me deixa muito feliz, né? Então o senhor teve mais de 20 anos envolvido com a religião, e só depois disso o senhor foi conhecer a Deus, evidentemente, como o senhor pensa que Ele é hoje, é isso? Exatamente, é uma coisa assim... E como é que é Deus hoje para o senhor? Olha, Ele é mais real do que eu sou. Ele é a essência da vida. Ele é e sempre foi e sempre será. Isso não sei se vou poder passar para você hoje nesse espaço de tempo que tenho, mas espero poder trazer para você na íntegra o que é Deus, quem é Ele e por que talvez você esteja até dizendo assim, mas o mundo está um caos, o Brasil está um caos, mas existe a razão para as coisas elas estarem da forma que estão, né? Não é porque Deus não existe ou porque Deus existe que as coisas estão assim. Existem ordens que foram transgredidas, que são transgredidas todos os dias e que dão origem ao caos. Isso é um fato. Então seria totalmente prudente a gente falar que hoje pode ter gente dentro das igrejas que estão aí hoje, com mais de 10, 15 anos, que também não conhecem Deus, evidentemente, assim como o senhor está conhecendo hoje? Isso é o que mais existe. Eu gosto muito até de, quando me aproximo de uma pessoa que se diz
cristã, que se diz crente, que se diz um religioso. E eu pergunto para as pessoas, eu costumo fazer essa pergunta, você conhece Jesus? Aí a pessoa, sim, eu conheço, já aconteceram muitos milagres, o familiar meu foi curado, o outro foi liberto, eu consegui um emprego, eu estava na miséria e hoje estou bem financeiramente, né? Houve milagres na minha vida. Aí eu costumo dizer para elas, mas tu não me falou de Jesus ainda, não me falou quem é Ele. Eu queria que tu me falasse dele. Tu me falou do que ele fez por você. Mas eu queria que tu me falasse dele. Quem é Jesus? De onde ele veio? Por que tantas coisas não vão bem? E são perguntas que a gente ouve todos os dias. Por que o meu casamento vai mal? Por que a minha vida financeira vai mal? Por que eu não consigo mais conviver com os meus filhos? Porque o meu filho está viciado. Então as pessoas, elas costumam fazer perguntas, por quê, por quê? E eu acho ótimo isso, acho perfeito que se pergunte por quê. Porque se você não fizer perguntas, você também não vai ter respostas. E se precisa resposta para quem vive uma situação como essa que falei. Problema na família, problema financeiro, problema profissional, problema emocional. É preciso que se faça a pergunta, por que estou vivendo assim? Há necessidade de se perguntar, por quê? Se você não faz perguntas, naturalmente você não vai ter respostas. Certo. Pastor, então, com base nisso que a gente conversou, eu queria fazer essas primeiras perguntas para todo mundo ver que o senhor realmente é um homem de Deus. Então, tudo que a gente conversar, o senhor vai ter sempre uma visão do que Deus pensaria sobre isso, correto? Sim. Bom, então vamos trazer para a nossa realidade, né, para dentro das nossas questões aqui conjunturais. Já faz algum tempo, nos processos eleitorais do Brasil, em que as igrejas têm tido um papel fundamental. Na última eleição, então, do Bolsonaro, por exemplo, elas tiveram um papel fundamental na eleição dele. Como que o senhor vê essa participação das igrejas dentro da questão política? Bem, essa é uma questão bastante complexa, muito complexa. Para começar, o que eu observo é que todas as pessoas estavam assim sedentas por mudanças. Porque cada governo que vem, né, o senhor há de convir que cada governo que vem promete que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E, na verdade, são promessas eleitoreiras, são promessas para se eleger. Mas a verdade é que existe um Congresso, existe o Senado, e o governo não faz nada sem que passe por eles. Não tem como ele fazer. Então, assim, as pessoas deveriam saber disso, que as promessas, elas são bonitas, normalmente são feitas por marqueteiros que entendem de projetos, entendem de ideias, de como passar uma ideia para as pessoas. Mas não é assim. Nenhum governo vai para lá e pode fazer o que ele quer. Precisa sempre dos deputados, precisa do poder legislativo, necessita deles. Porque o governo ele é o poder executivo, ele executa, mas ele não faz as leis. Ele pode levar uma lei para o Congresso, pode levar um projeto para lá, mas quem está por trás, digamos, quem decide essas coisas antes são os deputados federais, né? Quando se tratando do Brasil, né? Quando se tratando dos estados, vai ser os estaduais. Mas o fato é que o povo está sedento por mudanças, Vinícius.
Esse é um fato, sabe? As pessoas estão sedentas por mudança. E o que chegar com uma promessa que mais agrade eles, que mais se aproxime do que eles pensam, eles vão ir por aí. As igrejas também estão sedentas, isso é um fato. Estão sedentas por mudança, desejam, eles pregam mudança. As igrejas pregam mudança o tempo todo. O sujeito chega lá viciado, se trabalha, tem propósitos, tem N coisas para se fazer para que esse homem deixe de ser um viciado. Mas o povo está sofrendo, Vinícius, está sofrendo muito. Tem gente que agora, por causa dessa lei que está no Congresso aí, que é a reforma da aposentadoria, reforma da Previdência, vai tirar direitos do povo, tirar o pão da mesa do povo. Essa reforma vai fazer com que pessoas venham viver com um salário de R$400. Como vai viver? Isso é preocupante. Isso é preocupante. Mas ninguém estava atento a isso, né? As pessoas não fazem perguntas, Vinícius. Elas não fazem pergunta. E, sabe, não perguntam, não questionam, não buscam saber quem vai eleger. E tá aí uma situação bastante difícil. O senhor sabe que uma das grandes vitrines que nós temos hoje em dia, por exemplo, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um prefeito que ele ministro, não é bispo, né? É bispo da Igreja Universal, e hoje ele está enfrentando um processo de impeachment. Tem uma discussão lá para impeachment o Crivella. O envolvimento, né, dele quanto homem de Deus dentro da questão política parece que não melhorou muito o quadro do Rio de Janeiro. E, pelo menos na minha visão, eu acho que já faz algum tempo que os pastores dessas igrejas mais organizadas, eles viram que tinham também um capital muito forte, um capital político, que é o voto das pessoas que estão debaixo das suas casas de igreja. E começaram a usar isso a partir das eleições. Mas isso não tem mudado muito, por exemplo, na minha opinião, né? O que o senhor pensa disso? O senhor acha que eles estão usando realmente esse capital para mudar alguma coisa, ou simplesmente manter o status quo? Bem, como disse, a situação é bastante complicada. A gente observa que esperança no coração de cada brasileiro de ir mudar alguma coisa, né? E vejo que denominações aí, inclusive os umbandistas e outros, também têm os seus representantes lá, mas a bem da verdade que o povo não tem conhecimento, sabe? Isto eu me refiro até aos que se candidatam aí, às vezes não tem conhecimento suficiente para fazer mudar as coisas. Também não fazem, não questionam muito isso, não fazem perguntas. Será que eu como um cristão, como um pastor hoje, eu poderia ir para o Congresso e mudar alguma coisa lá? Olha, eu vou dizer para você que não, tá? Não tem como mudar. Uma andorinha sozinha não faz verão. O povo precisa ter conhecimento. Jesus já disse: o meu povo sofre porque não tem conhecimento. E essa é a verdade. Precisa buscar, precisa se informar. Tu tem um problema, tu tem que buscar solução, tem que saber sobre o assunto. Falando disso, eu me lembrei da questão financeira, que o povo não é educado financeiramente. As pessoas, por mais que elas tenham bastante dinheiro, ganhem bastante dinheiro, tem pessoas que ganham na loto, na Sena, na Mega Sena, e não tem dinheiro, estão pobres, porque não tem educação financeira. Então é disso que eu me refiro, Vinícius, que as pessoas precisam
estudar, precisam aprender, precisam fazer perguntas, precisam de ir atrás das respostas. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, porque se nós esperar dos políticos, seja quem for padre, bispo, for o pai de santo, não importa quem é, sabe? Não vai mudar nada lá, porque existe todo um sistema que há muito tempo, Vinícius, ele está corrompido, e qualquer um que vá até lá, ele tem grande possibilidade de se corromper, porque ele é um ser humano, sabe? A gente vê que, sabe, os milhões que foram desviados, o senhor falou do Rio de Janeiro, os milhões que foram desviados, como é que alguém consegue desviar tanto dinheiro e ninguém vê? Como que a corrupção fica tão grande sabe, e continua sendo, com tudo que houve, com os impeachment, com essa questão lá dos pegar os lava-jato, essas coisas. O que mudou? O que mudou na vida do cidadão? Muito pouco. Claro, prenderam os corruptos, coisa assim. Mas quem me garante que eles vão ficar presos? Quem me garante? Essa é uma pergunta que eu faço, sabe? Eu não acredito. Eu não acredito que eles vão ficar presos, sabe? Isso eu vou ter que ver com os meus olhos, porque essa é uma coisa. Eu creio em Deus, mas nisso eu não acredito que eles vão ficar lá presos. Eu acredito que eles vão sair. Isso mesmo. Hoje, pastor, a gente já está com 6 meses de governo Bolsonaro. Até um tempo atrás, antes do período eleitoral, ali um pouco, ninguém acreditava que o Bolsonaro poderia ser o presidente do Brasil. Hoje ele é o presidente do Brasil. Nós estamos há 6 meses de um governo que tem o ditado que o final é Deus acima de todos. É um pouco trazido também por essa bancada evangélica que tem lá dentro do Congresso, que influenciou também nessa. Mas que depois a gente está vendo o que está acontecendo, todo mundo está vendo o que está acontecendo. O senhor poderia falar para a gente aí uma coisa boa que o senhor acha que o governo fez até agora nesses 6 meses? Olha, não posso dizer nada ainda é tudo muito incerto. Eu vejo que o Brasil ainda está na encruzilhada. Está todo mundo esperando para investir, que alguma coisa possa ter acontecido, sabe? Mas é mais assim, mídia que traz aí algumas notícias, porque eles têm que trazer alguma notícia. Eles precisam disso para se manter também vivos. E infelizmente eu ainda não posso dizer, sabe? Eu ainda não vi o capital, por exemplo, do Brasil se abrir, sabe? Se o senhor tivesse o poder de poder influenciar em cima dessa bancada evangélica que hoje tem lá, que faz muitas coisas, o que o senhor acha que tinha que ser a prioridade do governo? No que o governo devia investir com toda a força dele? Olha, na minha concepção, educação, tá? Educação em todos os sentidos. Antes, alguns tempos atrás, eu me tornei um técnico de enfermagem, me formei técnico de enfermagem. Amei o curso de técnico de enfermagem, porque eu acho que todas as pessoas deveriam ter conhecimento do que se refere à vida dela mesma, sabe? A parte biológica da pessoa, para ela poder cuidar melhor da sua alimentação, para ela, por exemplo, dormir é algo muito importante. As pessoas não têm consciência de uma alimentação, até da respiração, sabe? Da pessoa respirar, elas não sabem. Educação financeira, as pessoas não sabem. Elas entram o dinheiro todos os meses, e eu lendo um livro, eu aprendi que eu li vários livros, mas um livro que eu li dizia que não é quanto que tu ganha que te faz ser rico, mas sim quanto tu guarda. Você sabia disso? Então, assim, são coisas básicas. Eu estou só citando essas porque foi algo que me ocorreu agora e que é super interessante. Educação. Claro que... O senhor acha que então que se nesses 6 meses eles tivessem entrado de cabeça,
Até agora já estamos no segundo ministro, 6 meses já estamos no segundo ministro de Educação. E as críticas são fortes, o movimento sobre a questão educacional está nas ruas. O senhor acha que se nesses 6 meses eles tivessem investido com força na educação, já seria um ótimo sinal para nós? Com certeza. Não vou dizer que seria uma coisa para de imediato ter solução. Porque tudo que tu vai fazer, tu tem um tempo. Tu precisas de um tempo para ter resultado. Não colhe nada plantando hoje. Nada nasce de um dia para o outro e tu já pode desfrutar dos frutos dessa plantação, dessa semente colocada na terra. Eu sei que demora um tempo, digamos, para ter resultado, mas eu tenho certeza que em 6 meses, pelo menos a visão se abriria de muita gente se o investimento fosse isso. Claro que tem outras coisas que poderiam ser investidas, tipo saúde, que o povo está aí com um déficit muito grande de atendimento, seja ele na área hospitalar, seja ele na área da prevenção. Muitas coisas poderia se agir. Eu cito agora, no início, educação e um segundo seria saúde, né? E hoje eu estava pensando até numa questão que nas faculdades aí foram cortadas verbas, né? Não que eu acho que as faculdades tenham usado bem, mas se trabalhar no ensino da educação, essa coisa pode melhorar já dentro da faculdade, pode melhorar na escola do bairro, né? Na escola da cidade, no país inteiro pode mudar, né? Mas são coisas que, como dizer, são conjecturas apenas, né? Uhum. Não aconteceu isso, né? Então, mas falácia tem bastante. Pastor, nós encaminhando então um pouco para o final, vamos em termos polêmicos, então, vamos ver. Uma das discussões que tem sido feitas agora nos últimos dias é sobre a posição do Congresso, se o Congresso vai votar a questão do imposto para as igrejas, né? Hoje as nossas igrejas não pagam impostos. E qual que é a sua posição sobre isso? Bem, eu creio assim, que o imposto deve ser pago por todos. Não acho que a igreja evangélica deve ficar isenta. Não acho que a igreja católica deve ficar isenta. Não acho que a afro, no caso a religião africana, deve ficar isento. Não penso que uma qualquer deva ficar isento, porque o próprio Jesus pagou imposto, né? O próprio Jesus pagou imposto. Então, nós pagamos imposto, né, pastor? Cada caixa de fósforo que a gente compra, sabe, a gente paga imposto. Não é justo, então, que um trabalhador, ou que uma mãe, ou que um filho, ou que nós que somos o esteio dessa sociedade pagamos imposto e as igrejas não paguem nada. Embora que, né, eu gostaria também que todos pagassem impostos, mas eu gostaria que fosse bem usados esses impostos, né? Porque recolher, o governo vai ficar feliz de eu dizer que todos deveriam pagar impostos, mas eu queria também dizer para o governo que isto... Melhor usar o nosso dinheiro. Usar melhor o nosso dinheiro, usar em favor dos cidadãos que hoje estão assim jogados as traças. Tá bom. Pastor, pra gente finalizar mesmo, daí, para eu não tomar mais do seu tempo aí, o que hoje o jovem, aí entrando um pouco nessa nossa conjuntura, me parece que dentro da nossa sociedade hoje, parece que nos leva a tudo a ter algum preconceito quanto à questão de Deus, entendeu? Quanto à questão cristã, ou a questão, nem vou falar tanto a questão cristã, porque daí o pessoal acha que eu estou puxando para alguma igreja, mas quanto à questão de tu acreditar mesmo em Deus, tu ser uma pessoa temente a Deus, né? Tu ter os princípios de Deus como os princípios que tu vai levar na tua vida. Hoje a nossa sociedade nos afasta, o jovem parece que tem tudo. Uma das séries que mais tem visão no Netflix onde é o Lúcifer, não sei se o senhor já ouviu falar,
que é uma série onde o capeta, né, Lúcifer, ele está na Terra fazendo coisas boas. Uma coisa incrível, ele está de férias na Terra fazendo coisas boas, né? Então parece que tudo, e se tu acredita em Deus, ou se tem um jovem que acredita em Deus, os outros já tiram sarro dele e dizem que ele é uma pessoa retrógrada. Como aproximar essa juventude do pensamento de Deus dentro dessa nossa sociedade, pastor? Em primeiro lugar, não tentando empurrar Deus na vida de ninguém. Porque essa é uma das coisas que as pessoas fazem. E eu não condeno ninguém que faça isso também, porque primeiro eu não sou Deus para julgar. Mas o que acontece? As pessoas precisam conhecer a Deus, mas elas precisam querer, em primeiro lugar. Elas precisam querer. Mas para as pessoas quererem, elas precisam ver esse Deus. Então, a minha sugestão até com as igrejas que levam Deus, sabe, as denominações que levam Deus, é que elas mostrem esse Deus. Elas mostrem, porque Jesus, eu vejo assim todo o Novo Testamento, principalmente nos livros lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois até o livro de Atos, Jesus, ele fez milagres, ele falou do amor, ele fez multiplicação de pães, ele fez muitos milagres, mas principalmente ele mostrou o que Deus é. E então aquele que é de Deus, que tem os pensamentos de Deus, ele teria que mostrar a Deus nas suas atitudes, mais do que em palavras, porque O senhor acha que os pais têm muito papel nisso? Tem também, sabe, principalmente os pais, porque eu sou do pensamento que na visão de Deus, sabe, o marido morre pela esposa, a esposa adora e o filho assiste. E eu tenho a seguinte concepção, que a palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. Então a família, o pai e a mãe tem que ser exemplo para o filho. E aqueles que levam o evangelho, porque o evangelho não é as letras da Bíblia, tá? O evangelho é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus, é o próprio Jesus. Então aquele que leva o evangelho deve ser o exemplo, levar através do exemplo, sendo um bom funcionário, trabalhando direitinho, sendo um bom amigo, né? Não sendo um mentiroso, tá? Sendo uma pessoa que é honesta com as suas dívidas, pague as suas contas, tá? Então, assim, são coisas que mostram o Deus que a gente tem. É assim que eu mostro Deus. Eu não mostro Deus pregando, gritando, dizendo para as pessoas que elas estão erradas, mas mostro para ela que ela está errada através do meu exemplo, do que dizendo para ela assim, tu não deve fazer isso. Para mim dizer que não deve, eu tenho que ter uma base muito boa. Essa é um tema bem interessante para a gente, numa próxima vez, falar sobre isso. Beleza. Pastor, eu gostaria de lhe agradecer, as pessoas também que vão ver esse vídeo. O senhor tem agora um tempo que eu gostaria de lhe dar. Imagine que o mundo todo vai estar vendo o que o senhor vai falar agora. O que o senhor falaria para eles? Bem, existe esperança. Enquanto há vida, há esperança. Talvez você conheça esse ditado. Enquanto você está vivo, existe esperança. Só não posso te garantir esperança para depois da morte, se você não estiver em Deus. Não tem como eu te dar esperança. Mas enquanto há vida, há esperança.
Acredite que pode haver mudança na tua casa, na tua família. Acredite que pode haver mudança na comunidade, na cidade, no estado, no país, no mundo. Existe esperança. E essa esperança está no Deus vivo, naquele que é mais real do que eu sou. Então, não desanime, não permaneça pensando negativo, pensando o que é ruim. Se você tem tempo para falar uma palavra ruim, você tem tempo para falar uma palavra boa também. Você pode ajudar pessoas com uma palavra boa. Criticar não adianta, não vai mudar as coisas. O que vai mudar as coisas é a gente levar conhecimento de coisas boas, exemplos bons. Ser um exemplo, isso é o sonho de Deus, que a gente seja um exemplo. Aliás, o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhante a Cristo, porque aí esse é o sonho de Deus para cada pessoa. Não é te ver no inferno, não é te ver no sofrimento, não é te ver sem dinheiro no bolso ou sem saúde. E o desejo de Deus é que você tenha o melhor. Na Bíblia está escrito Jesus dizendo assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o desejo de Deus. Bom, pessoal, o pastor terminou ali, não conclui ali o final que você ia dizer. Na verdade, então, o que é importante é conheça Deus, porque nele nós temos tudo aquilo que a gente precisa. E se você não sabia disso, você é muito importante para Deus. Deus te ama e espera que possa te alcançar. Ele espera poder te alcançar. Mas você tem toda a liberdade de não querer, tá bom? Um forte abraço. Obrigado, hein, pessoal. Seguinte, ó, você gostou do vídeo? Dá o like lá. Não gostou também? Pode botar. Também nós aceitamos, não tem nenhum problema. Assista, repasse, compartilhe. Obrigado. Como vocês viram, nós vamos voltar outras vezes. Vamos falar mais sobre religião. Acho que isso é importante. E o meu canal também vai trabalhar isso. Obrigado, viu, pastor? Tá certo. Deus com a gente. Vamos embora.